Povo abençoado de Deus, a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma lição da nossa escola bíblica dominical, nossa lição de número 10. Vamos aprender juntos com a palavra santa e poderosa do nosso Deus. Nos acompanhe aí até o final e você verá e aprenderá muitas coisas interessantes. Vamos lá, pois o tempo não nos espera. Aí nós vemos a nossa revista do quarto trimestre, falando sobre o apóstolo Paulo. E aí vocês vão ver o tema da nossa lição 10, o texto áureo, a nossa verdade prática. Eu faço isso geralmente para você ter aí, de onde você estiver, qualquer local, acesso à sua revistinha da Escola Bíblica Dominical. Nossa leitura bíblica em classe, nossa introdução com o seu primeiro subtópicos e tópico, o nosso segundo tópico e subtópicos, e aí nós temos o terceiro tópico com seus subtópicos, e finalizando a nossa conclusão. Já passemos aí para a lição nos seus objetivos gerais e específicos. Nós temos o objetivo geral, que vai tratar do quê? Compreender o amor pela igreja. E os objetivos específicos, 3 verbos: destacar o amor de Paulo pela igreja, relacionar e elencar as 3 virtudes na igreja de Tessalônica: fé, amor e a esperança. Então, sempre na revista, nós vamos relacionar o amor com a fé na igreja. Na introdução geral, o autor ele destaca 2 características da igreja de Tessalônica: o amor dela por Cristo e o amor recíproco entre os irmãos. Com base nessas 2 características, a lição ela vai se desenvolver mostrando que nós, como seguidores de Cristo, nós devemos amá-lo e amar também a igreja a qual fazemos parte. E assim, amando esta igreja, logicamente, nós vamos estar amando a Cristo, pois foi por ela que Cristo morreu na cruz do Calvário. E nós vamos ver também que a revista traz para nós a tríade, que a nossa vida cristã deve estar fundamentada: a fé, o amor e a esperança. Vamos fazer uma introdução acerca da cidade de Tessalônica. Tessalônica era a capital da província romana da Macedônia e tinha uma população de mais de 100 mil habitantes. Por ela ter um porto natural, estar localizada numa movimentada via que ligava aí o leste ao oeste e também tinha as principais rotas de comércio de norte e sul, a cidade era um centro próspero de comércio e filosofia. Em relação à religião, a cidade estava comprometida com a idolatria, com o culto imperial. Havia uma população considerável de judeus aí na cidade de Tessalônica. Já vamos passar para o tópico de número 1, e aí você vai perceber o quanto que Deus ele vai falar conosco através deste tópico de número 1. Fique conosco até o final para que juntos aí possamos aprender essa gloriosa palavra. Logo no capítulo introdutório, nós podemos perceber aí o amor de Paulo para com aquela igreja. Na sequência dos capítulos, Paulo vai ter que admoestar, vai ter que refutar, mas ele inicia dando um elogio à fé desses irmãos da cidade de Tessalônica. Aí nós observamos que quando Paulo ele reprovava, ele nunca tinha intenção de desanimar, mas sempre de animar. Em todos os homens, essa que é a ideia, há algo bom e frequentemente o melhor caminho para livrá-lo das coisas más é elogiar as coisas superiores. A melhor maneira de tirarmos as faltas é elogiar as virtudes, com a finalidade de que essas virtudes elas floresçam cada vez mais. Porque é natural, muito natural, que todo homem reaja melhor à exortação que à recriminação. E devemos notar e entender que a palavra exortação na Bíblia, ela não tem o caráter de machucar, de ser grosseiro, mas sim de chamar a pessoa ao lado para aconselhamento, para ajudar. Essa é a ideia da palavra exortação na Bíblia. Paulo, como bom psicólogo, e tendo aí um verdadeiro tato cristão para lidar com as situações, ele começa com louvores, exaltando a fé e o amor desses irmãos de Tessalônica, porque logo mais ele passaria a repreendê-los. Paulo, como um pai amoroso,
ele vai falar acerca dos instrutores das crianças, que é o termo tutor. E esse termo tutor, no grego, é paidagogos, e tratava-se de um velho escravo de confiança. Esse escravo, ele levava o menino diariamente à escola e ensinava, muitas das vezes, a criança a respeito de assuntos morais. Este tutor, ele cuidava do caráter da criança, buscando aí fazê-lo um homem, montava toda uma estrutura para que essa criança tivesse todas as instruções. Então o que Paulo quer dizer para os Tessalonicenses, né? Com base aí em 1 Coríntios 4,15? Que um menino ele poderia ter muitos tutores, ou seja, escravos, mas só tinha um pai, e esse pai era o apóstolo Paulo. Os irmãos da cidade de Tessalônica eram pessoas que haviam abandonado os ídolos e abraçado a fé evangélica. Existia na cidade de Tessalônica as seitas misteriosas que ofereciam aos seus iniciados uma espécie de suporte, e eles se consideravam uma associação mística. Eles até prestavam ajuda em caso de doenças e gastos com enterros de entes queridos. Mas o que é interessante, os membros dessas seitas místicas não se consideravam uma família. O seu Deus ou deusa não os amava. E nessas seitas, os irmãos e irmãs, entre aspas, dessa seita, do iniciado, tampouco estavam unidos por um compromisso de amor. Mas, na igreja de Tessalonicenses, Paulo vai falar acerca deles, porque Cristo os amava e eles amavam a Cristo e estavam amando uns aos outros. Nesse subtópico 3 é interessante nós salientarmos sempre que a igreja local, que é aquela que nós congregamos, nós devemos nutrir, trabalhar e saber que Deus, nesse local, Ele nos colocou para que nós possamos trabalhar e amarmos uns aos outros. E nesse sentido, nós devemos sempre trabalhar com uma ideia de que a igreja ela não é perfeita. Se ela fosse perfeita, ela não seria composta de homens. No entanto, nós vamos ver aí que muitas críticas são feitas à igreja. E não é errado nós fazermos uma crítica naquilo que está errado. Mas o problema é quando nós só fazemos crítica. Nós não vemos a parte correta da igreja, nós não entendemos a igreja como feita de homens pecadores, de homens que estão buscando a perfeição. Então, para que a gente não possa cruzar esse limite, né, da crítica verdadeira para a crítica destrutiva, nós devemos apontar aí alguns pontos, né, que nós, como críticos, somos parte do problema. Somos pecadores todos, sobre a ótica de Cristo, e nós temos aí muitas das vezes uma perspectiva, um olhar distorcido, porque até a nossa visão ela é corrompida pelo pecado. E quando nós olhamos a nossa verdade, o nosso pensamento, a nossa maneira de ver o que é correto, nem sempre está correto. É a nossa perspectiva que está errada, a nossa maneira de ver. Algumas vezes nós criticamos outros com o sentido ou com a intenção de nós parecermos melhores do que eles. Aí nós ocultamos, né, sempre os nossos erros, as nossas fraquezas, porque nós não queremos que as nossas fraquezas sejam expostas. E aí nós passamos, né, para perceber que a crítica expõe não apenas o erro dos outros, mas também as fraquezas do crítico. Poucos são os que ouvem a voz dos críticos por certo tempo e continuam seus admiradores. É muito comum, no início, as pessoas se identificarem, mas depois vão ver nesses críticos somente ingratidão, falta de generosidade, soberba, arrogância e outras qualidades que vamos ver que são faltosas nesta pessoa. O crítico é aquele que não é digno de muita confiança, porque se ele reclama de tantos que estão ali ao seu redor, logo ele vai começar a criticar até aqueles que estão mais próximos. O crítico é aquele que fala de todo mundo, e se ele fala de todo mundo para você, ele falará de você para todo mundo. Essa crítica descabida, ela sempre vai desagregar, né? Ao invés de edificar e construir uma igreja sadia. Nós vamos ver que esta crítica, muitas das vezes, é feita por pessoas que se especializam em criticar os outros. Então, as pessoas que estão próximas ao crítico, a tendência é se afastar dessas pessoas críticas, porque são sempre negativas. E aí entra a desunião, porque o crítico ele vai ficar de um lado e as pessoas de bem do outro, gerando a desunião no meio do povo de Deus. E não é isso que a Bíblia nos ensina. Eu costumo dizer que se você achar uma igreja perfeita, por favor, não vá para esta igreja, porque no dia que você for, você vai estragá-la, porque você é uma pessoa falha. E uma pessoa falha, um ser humano falho, numa igreja perfeita, ele vai contaminá-la. Então não existe igreja perfeita. Sejamos equilibrados nas nossas críticas.